Esta busca e apreensão na casa do deputado Ramagem é uma das coisas mais importantes que aconteceram nesses últimos meses ou ano, porque isso vai mexer com uma parte muito sensível da política brasileira. E olha, eu fiquei 2, 3 dias sem mandar vídeo, né? Por causa dessa questão do Ramagem. E eu falei, bem, eu tenho que aprofundar nisso para chegar o mais perto possível de trazer para o meu público, principalmente os membros da Comissão Cidadã de Inquérito, né, o que pode ser mais próximo e de forma didática para vocês entenderem o que está acontecendo. É muito grave e é muito profundo. Exige, sabe, um raciocínio sobrenatural. E eu falo para vocês que, olha, a Lava Jato criou um grande monstro estatal. E esse negócio do Ramagem tem muito a ver com isso. Vamos nessa? Então tá, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. E vamos lá, esse é o vídeo 182 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Nós temos a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, é onde você pode dar qualquer valor, qualquer contribuição, para a gente continuar com esse trabalho de investigação, que agora é uma comissão permanente, e tudo que acontece no âmbito do poder é material de debate, de estudo aqui para nós. Então, para a gente entender essa questão do Ramagem, eu vou colocar aqui uma fala dele, e aí nós vamos buscar depois, lá na cassação da Dilma, para vocês entenderem aonde está o fio da meada desse negócio todo. Por isso que eu falo, a Lava Jato é um grande monstro estatal que foi criado. Tem um lado bom? Tem. Tem um lado ruim? Tem. Mas vamos entender. Primeiro vamos entender essa fala do Ramagem, é muito importante, preste atenção. Aqui nós sempre escutamos, ouvimos os dois lados. Fazemos uma pausa na análise agora porque o Arena conversa com o deputado federal para falar sobre as investigações contra ele. Muito boa noite, deputado. Obrigado pela disponibilidade em falar conosco da CNN. Boa noite, Leandro. Deputado, a primeira pergunta é, o senhor tinha ciência, o senhor tinha conhecimento de que havia esse equipamento e que esse equipamento fazia o monitoramento de autoridades? O que tem que deixar claro é que esse equipamento foi adquirido numa gestão anterior, em 2018, e passou por todos os processos legais de aquisição. Passou por parecer da AGU, passou por parecer interno de prova de conceito, passou por controle interno, externo e controle até do TCU da compra. Ele foi todo devidamente pago. Então, era uma ferramenta legal, e que, inclusive, diversas outras instituições, inclusive estaduais, compraram. Então, essa aí, vamos parar nesse pedaço aí para a gente ter uma ideia. O que ele está falando? Que esse aparelho que está aí, né, espionagem, bem paralela, essa coisa toda, foi comprado no governo Temer. No governo Temer, que assumiu depois do impeachment da Dilma. Está entendendo? E aí a pergunta é, por que o governo Temer comprou esse aparelho? E como que o governo Temer usou esse aparelho? E por que esse aparelho foi usado no governo Temer? E como isso foi usado no governo Temer? Então, esse estado policialesco que foi criado no governo Temer, que veio de uma extensão da Lava Jato, que começou na Lava Jato, esse estado policialesco, e aí foi criando esse monstro. Está entendendo?
esse monstro. Vamos entender mais um pouco ouvindo o Ramagem. Houve aqui foi uma investigação em cima da única instituição que fez uma auditoria no sistema. Então, respondendo a sua pergunta, nós tínhamos um software legal, mas nós queremos saber como ele estava sendo utilizado. Então, a direção-geral, com a minha caneta, minha assinatura, promovemos correções externas específicas e quando vimos que o assunto não estava sendo trazido para como ela estava sendo utilizada, nós encaminhamos todo o procedimento à corregedoria, que é um órgão autônomo, e exoneramos a pessoa responsável, do setor responsável e único pela execução, pela gestão e pelas senhas do sistema. Então, a parte da direção, e a BIM é enorme, com vários departamentos, e eles têm provocações de inteligência autônomas, é assim que funciona, a gente não tinha um conhecimento do que estava sendo feito lá dentro, do que fazia a ferramenta sim e que ela deveria ser controlada. Então, o único órgão que fez a auditoria é o órgão que está sendo investigado. Perceberam? Então, a preocupação do Ramagem, quando foi diretor da ABIN, era investigar esse aparelho, como ele estava sendo usado, e foi adquirido no governo Temer. Está entendendo? E aí, esse estado policialesco que começou com a Lava Jato, aquela coisa de grampear presidente Dilma, grampear sei lá o quê, e grampeando tudo, e querendo pegar todo mundo para destronar o PT do governo, né, para tirar a Dilma do governo. E aí, você fala, não, a Lava Jato veio para acabar com a corrupção. Antes fosse. A Lava Jato veio para tirar o governo Dilma do poder. E tudo isso por causa do que eu sempre falei aqui, ó, que está no nosso relatório, o mesário pianista. Uma coisa que o PSDB não dominava e já tinha perdido 4 eleições para o PT. Então, criou-se aquele estado policialesco a partir da Lava Jato, isso dentro do PSDB paulista, dentro da Polícia Federal envolvida, né, por esses membros que era, né, que polarizava com o PT. Então, mais um pedacinho. Então, o senhor disse que houve demissão de funcionário, eu entendi bem? Não. Houve demissão do funcionário em relação a isso e foi aberto algum processo na época em que o senhor estava à frente da BIM? No momento, eu já estava prestes a deixar a BIM para o pleito eleitoral. Foi começo de 2022, quando nós estávamos finalizando os procedimentos para apurar o sistema, quando nós pedimos mais e detalhadas informações, que, por exemplo, na polícia, vou dar o exemplo da Polícia Federal, minha casa de origem. Se você vai fazer uma vigilância numa pessoa, tem que haver um procedimento, com o número de procedimento, que vai dizer o porquê e a forma e quem vai fazer. E se o agente faz a vigilância, ele conclui com o relatório. Então, uma ferramenta como essa tem que seguir os mesmos parâmetros. Por que você vai investigar, colocar no sistema determinada pessoa? Quem provocou esse alvo e quem fez a conclusão e por quê? A gente queria modelar isso. A corregedoria é para punir, se estiver começando aqui, e para padronizar. Nós fizemos toda a análise do sistema, da sua correção, vimos que poderia ter uma irregularidade, colocamos para a corregedoria e quando esse diretor que não se negou, vamos colocar assim, não estava trazendo, nós o exoneramos e enviamos tudo para a corregedoria. Esse mesmo diretor, na gestão agora do governo Lula, ele foi reabilitado a uma posição superior ainda. Então, o que vocês entenderam aí? Que o Ramagem, quando ele estava na ABIN, tinha ali aquele esqueleto do governo Temer montado ali. E ele percebeu aquilo e falou, olha, como é que vocês estão usando esse aparelho aqui? E aí o cara que estava na frente do projeto, não, pô, e aí ficou empurrando com a barriga, entendeu? E o Ramagem que não, espera aí, vocês estão usando isso aí de forma irregular. Então, esse estado policialesco que começou com a Lava Jato e foi virando um monstro e cresceu no governo Temer, entendeu? Ficou residual no governo do Bolsonaro. E aí, quando o Ramagem foi tentar mexer nisso, entendeu? O pessoal começou a embrulhar e falou, então você sai daqui.
tirou o cara. Assim que o governo Lula assumiu, que o Alexandre de Moraes, o pessoal do PSDB voltou junto com aí o Alckmin, chamaram o cara de volta. Vem para cá que você vai segurar o nosso... aquele esquema que a gente estava fazendo antes. E aí o Ramagem encaminhou isso para a Corregedoria. E será que isso está pipocando agora? Será que a Polícia Federal tem essa autonomia dentro dela, quer dizer, que já não esteja totalmente contaminada por esse residual que veio da época do governo Temer? Então vamos lá para a cassação da Dilma. Como começou a cassação da Dilma? Para a gente tentar entender, né, de onde que nasceu essa ganância, né, de controlar a vida pública, de controlar essa questão da espionagem, e que começou com a Lava Jato, né, e foi crescendo com a queda do governo da Dilma, e que depois houve a necessidade de frear a Lava Jato. Aí, vamos entender. Então vamos para o impeachment da Dilma. Isso foi em 12, né, em maio, no princípio de maio de 2016. Eram necessários pelo menos 342 votos favoráveis. Depois de quase 7 horas de votação, o placar final: 367 votos pela abertura do processo, 137 contra, 7 abstenções e 2 ausências. Os deputados entenderam que houve crime de responsabilidade nas chamadas pedaladas fiscais, o atraso de repasses a bancos públicos para custear programas sociais. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora presidente da República por crime de responsabilidade. Então percebe que a Dilma foi cassada e aí era crime de responsabilidade por pedalada fiscal, quer dizer, coisa contábil que eles inventaram lá. E por falta de repasse, que era para passar, e não repassou. Tá certo? Tinha na época um negócio de pautas bombas também, que o Congresso começou a boicotar o governo da Dilma, né? Porque aquilo que eu te falei, gente, tudo está no mesário, está tudo no mesário pianista. Por quê? Porque a Dilma ganhou com a ajuda do mesário pianista. E ela não conseguiu fazer maioria na Câmara. E aí a Câmara começou a sentir, olha, vamos pegar esse governo do PT. Pela 4ª vez não dá. E aí, como ela não tinha maioria na Câmara dos Deputados, porque na Câmara dos Deputados o pianista não consegue atuar, atua só na eleição majoritária, né? Aí ela teve dificuldade, porque aí as pautas bombas começaram a travar o governo dela. Por quê? Porque queriam derrubar o governo da Dilma. Entendeu? Mas queriam... Aí a Lava Jato foi catando o pessoal, né? E grampeando Dilma, grampeando todo mundo que tinha que grampear. Houve aquele estado policialesco, né? E o Sérgio Moro, que era o juiz da Lava Jato, né? Era peça nessa engrenagem. E ele tem, sim, ligações com o PSDB, certo? Isso foi tudo dentro de um esquema para derrubar o governo da Dilma. A princípio, e tínhamos isso, e tinha a Globo dando aquela ênfase, aquela cobertura toda, né? As manchetes vinham todas ali e tal. Agora vamos ver um pouco da posse do governo Temer. E aí você vê que o PSDB vai né, com todas as garras. Você vai ver o Alexandre de Moraes em pezinho ali, ansioso. Eu vou pegar o Ministério da Justiça. Tá. Ele estava ali. Né? E ele era na época, assessor, ele foi secretário de Segurança Pública do Alckmin, né? Vamos ver. Nós estamos acompanhando ao vivo imagens do Palácio do Planalto. O presidente interino Michel Temer acaba de chegar para dar posse aos novos ministros. Vamos acompanhar a cerimônia. Ministro de Estado-chefe da Casa Civil,
para assinar seu termo de posse. Senhor Alexandre de Moraes, ministro de Estado da Justiça e Cidadania. Só homens, né, gente? Só homens. Senhor Raul Belém Jungmann Pinto, ministro de Estado da Defesa. Esse Raul Jungmann é ministro da Defesa. Ele também é ligado ao PSDB e foi o ministro da Defesa, foi quem foi lidar com as Forças Armadas. E olha aqui, sobre o Raul Jungmann, tá certo? Que foi ministro, da Defesa no primeiro ano do Temer. E em 27 de fevereiro de 2018, aí foi nomeado ministro da Segurança Pública pelo presidente Temer. Então, de ministro da Defesa, virou ministro da Segurança Pública. A pasta criada passou a ser responsável pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e os Conselhos de Segurança Pública e de Política Criminal e Penitenciária. Ao assumir a presidência da República em janeiro de 2019, o Jair Bolsonaro publicou a medida provisória 870 de 2019, que extinguiu 7 ministérios. Com a medida provisória, o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Justiça foram fundidos, formando o Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo nomeado para comandar a pasta, adivinha quem? O juiz federal Sérgio Moro, que era o cara da Lava Jato, o chefe da Lava Jato, junto com aquela ânsia do PSDB de desbancar o PT do governo. Tá certo? E quem é Raul Jungmann? Participou da Direta Já, à época filiado ao MDB, 1972 até 1994. Após a redemocratização, foi filiado ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, e ajudou a fundar o PPS, ao qual pertenceu até março de 2018. Em 1996, foi nomeado ministro extraordinário de Políticas Fundiárias por Fernando Henrique Cardoso. Em novembro do mesmo ano, seu cargo foi normatizado como ministério, recebendo o nome de Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelo qual exerceu até 2002. Então, o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, caiu tudo na mão do pessoal do PSDB. Tá entendendo? Então vai vendo. Senhor José Serra, ministro de Estado das Relações Exteriores. E teve o ministro José Serra, que também foi ministro das Relações Exteriores. Então você tinha o ministro José Serra nos exteriores, você tinha o Raul Jungmann, ministro da Defesa, as Forças Armadas, tá entendendo? E tinha o Alexandre de Moraes, Ministério da Justiça. Depois criou-se um Ministério da Segurança Pública e colocou tudo ali. Olha a criação do Estado policialesco vindo do governo Temer com, entendeu? Os tentáculos dos discípulos de Fernando Henrique Cardoso. Está entendendo? Então, esse Estado policialesco, que começou com a Lava Jato, grampo aqui, grampo ali, grampo ali, grampo ali, vai pegando o pessoal até desbancar o PT, tá certo? E aí, a ideia é o seguinte, vamos jogar o Sérgio Moro para presidente, que o cara virou o herói nacional. Só que quem subiu na pesquisa
foi o Bolsonaro. E aí, o Sérgio Moro falou, pô, ficou igual aquela aquele ator americano, né? Que fica assim, ué, e agora? O que eu faço? O pessoal, não, vai para o Ministério da Justiça do Bolsonaro. O Bolsonaro é ingênuo, ele vai aceitar isso. E ali você segura a nossa polícia, esse estado policialesco que foi criado, né, a partir da chegada da Lava Jato e chegando ao poder, tirando a Dilma, né, e foi crescendo no governo Temer. E ficou enraizado no governo do Bolsonaro. O Bolsonaro não conseguia lidar com esse povo. Você viu aí o Ramagem falando, a dificuldade dele, entendeu? Então, apesar do Bolsonaro ter criado um governo próprio, as raízes desse Estado policialesco criado na época da Lava Jato para tirar a Dilma ficou enraizada. E isso foi um empecilho para o Bolsonaro. Aquela audiência, aquela reunião que ele aparece com os ministros lá, bravo, soltando os cachorros, falando os palavrão, ele fala assim, ó, eu não tenho controle sobre as informações, e eu não tenho controle, eu fico sabendo pela imprensa. Quer dizer, a BIM, a Polícia Federal, estava tudo na mão ainda do governo do pessoal do Temer. E essa turma não quis largar o osso, entendeu? Vai vendo. Senhor Henrique de Campos Meirelles, ministro de Estado da Fazenda. Mais um ligado ao Fernando Henrique. Meirelles, entendeu? Então, o governo do Temer foi a ascensão do PSDB, que queria desbancar a Dilma. Por quê? Porque o PT ganhou 4 eleições usando o mesário pianista. E aí o PSDB estava para morrer com essa turma. E queria tirar essa turma. E aí veio a Lava Jato. E essa Lava Jato foi incorporando, foi virando um monstro estatal. Esse Estado policialesco, entendeu? Que começou a atrapalhar até o governo do Bolsonaro. Porque quando o Bolsonaro foi eleito, ele não estava nessa patotinha aí, você viu no Clube da Bolinha que apareceu ali? Só tem homem. O Oeste estava ali, né? Fechadinho com o Temer. Então, aí o negócio começou a quebrar, entendeu? Virou um pandemônio, porque aquilo que você achou, a Lava Jato veio para moralizar, o Moro veio para moralizar, e agora tira a Dilma e põe o Temer, vamos moralizar. Pumba, negócio fedeu. Vamos ver. Presta atenção. O governo interino de Michel Temer teve hoje a primeira baixa. O ministro do Planejamento, Romero Jucá, pediu licença do cargo e deve reassumir o mandato de senador pelo PMDB de Roraima. A decisão foi tomada depois da divulgação de uma gravação em que Jucá fala sobre um suposto pacto para barrar a Lava Jato. O conteúdo da conversa entre ele e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, também do PMDB, foi publicado em reportagem do jornal Folha de São Paulo. Os dois falam sobre um acordo nacional para proteger políticos do PMDB e de outros partidos das investigações da Lava Jato. A conversa foi considerada por políticos e analistas como uma prova de que o processo de impeachment foi mesmo um golpe, com o objetivo de afastar Dilma para possibilitar um acordo que interrompesse a Operação Lava Jato. Segundo a Folha de São Paulo, o áudio está em poder da Procuradoria-Geral da República. Nós selecionamos alguns trechos dessa conversa. Acompanhe. A conversa divulgada pela Folha de São Paulo teria ocorrido em março, antes da aprovação do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff pela Câmara dos Deputados. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, afirmou que o afastamento da presidenta Dilma era necessário. Jucá concorda. Tem que ter impeachment, não tem saída. Sérgio Machado revela temor com o andamento das investigações e das delações premiadas no âmbito da Lava Jato. Estou muito preocupado, porque eu acho que o Janot está a fim de pegar vocês. O Janot, que era o Procurador-Geral da República,
Foi indicado na época do governo da Dilma. E aí, aquela lista tríplice, aquela coisa toda, né? E o que acontece? A Dilma... A Dilma falou assim, vocês estão pegando o pessoal do PT, né? Vai pegar todo mundo. Comigo não tem esse negócio, não. Vou rodar a baiana aqui, vocês vão ver o que é a mulher. Só que aí, a turma sacou, falou, pô, a Dilma agora está vindo para cima de todo mundo. Vai cair o governo dela? Então ela vai querer derrubar e vai querer levar essa tropa toda com ela. Entendeu? Porque está todo mundo junto e misturado. E aí a turma do PMDB, Centrão, próprio PSDB, aquela coisa, tem que tirar a Dilma rápido. Por quê? Porque senão vai sobrar para todo mundo. Por isso que você viu, entrou aí o terceiro governo do Lula e a Dilma. Não assumiu ministério nenhum, ficou aí, né? Ninguém falava da Dilma. O que eles fizeram? Arranjaram um lugar para a Dilma lá longe. Fica longe, Dilma. A gente não quer você aqui perto, não. Porque a Dilma, nessa época, ela foi peituda. Entendeu? E ela não foi caçada assim, por corrupção dela, não. Você viu? Foi pedrada fiscal, coisa assim, né? Da parte econômica lá. Tá, vamos ver. E acha que eu sou o caminho. Jucá é categórico. Tem saída. Aqui. Sérgio Machado revela temor com o andamento das investigações e das delações premiadas no âmbito da Lava Jato. Estou muito preocupado porque eu acho que o Janot está a fim de pegar vocês e acha que eu sou o caminho. Jucá é categórico. Tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. Ao se referir ao suposto pacto para barrar a Lava Jato, Machado diz que a saída é o então vice-presidente da República, Michel Temer, assumir o cargo após o afastamento de Dilma. É um acordo botar o Michel num grande acordo nacional. Romero Jucá acrescenta, com o Supremo, contudo, delimitava onde está pronto. Entendeu agora por que agora estão perseguindo a Lava Jato? Porque o Gilmar Mendes mete o pau na Lava Jato? Que a turma fala que a Lava Jato é isso, querem pegar o Moro, descaçou o Dallagnol, entendeu? Foi esse acordo com o Temer. Vamos ver. Ainda segundo a reportagem da Folha de São Paulo, na conversa Sérgio Machado sugere que a Lava Jato quer pegar todos os políticos, incluindo os do PSDB. Jucá concorda. Todo mundo na bandeja para ser comido. Sérgio Machado disse que o primeiro a ser comido será o senador tucano Aécio Neves e afirmou que Aécio perdeu força política para disputar novas eleições. Quem não conhece o esquema do Aécio? Eu, que participei da campanha do PSDB. Jucá responde, a gente viveu tudo. Ainda segundo a Folha de São Paulo, o senador licenciado e ministro do Planejamento Romero Jucá afirmou ter conversado com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Sérgio Machado sugeriu, um caminho é buscar alguém que tem ligação com o Teori Zavascki, relator da Lava Jato. Jucá disse, no entanto, que o ministro Teori é um cara fechado. Essa última fala, Machado diz, ministro Teori Zavascki é um cara fechado. Por quê? Porque todos esses processos de delação que estava vindo, que ia pegar, entendeu? A coisa bem mais ampla, ia pegar PMDB, PSDB, esses partidos aí, tá? Aquele grupinho ali do Clube do Bolinha, né? Que tava todo mundo ali, ansioso para pegar o governo, né? Vai assumir isso aqui, vai assumir aquele ali e tal. Então, o Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato, falou, vocês estão na minha lista. A Dilma, vocês tiraram a Dilma por causa disso? Então nós vamos para cima de vocês. Então eles tiraram a Dilma. Era preciso tirar isso da mão do Teori Zavascki. Entendeu? Porque o Teori Zavascki ia levar essa turma para o brejo. O que acontece? O homem morre no acidente de avião. Na época do recesso. No ano seguinte ele ia pegar
esse abacaxi, e ia botar essa turma toda no imbróglio. Aí começa a aparecer um monte de coisa, né? Coisas que apareceram na época, vamos ver. Aqui, ó. Quadrilhão de PMDB, PT e PP faturaram 3,3 bi em propina, né? Isso aí saiu no Tempo, publicado em 16 de setembro de 2017, já no governo do Temer, entendeu? Então as coisas começaram a pipocar. Aí tá lá, ó, Polícia Federal concluiu, Temer comandava o quadrilhão do PMDB e recebeu 31,5 milhões de vantagens. Então, o cerco em cima do governo do Temer, né, era muito grande, porque a Lava Jato ia continuar, porque aí era a turma do Janot. Quer dizer, a parte da Polícia Federal, e aí você põe o Dallagnol, você põe essa turma mais técnica, entendeu? Que queria pegar esse pessoal. Falei, não, já que é para pegar a corrupção, vamos pegar geral, né? Aí o Temer veio para estancar a sangria. E agora vamos entender. Tem mais um vídeo aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu chegar nele aqui, peraí. Vamos ver. Ah, tá, vamos lá. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Basta de intermediários e faz de conta. Temer indicou Alexandre de Moraes para a vaga de juiz no Supremo. Se aprovado no Senado, Alexandre será o revisor dos processos da Lava Jato. Alexandre é ministro da Justiça de Temer. Temer citado 43 vezes em delação da Odebrecht na Lava Jato. Temer acaba de tornar ministro o secretário Moreira Franco, o Angorá, citado 34 vezes na mesma delação. Ministro tem foro privilegiado, só pode ser julgado pelo Supremo, nesse caso, não pelo juiz Moro. Moro, que ordenou gravar conversa da presidente Dilma com Lula quando Dilma nomeou Lula ministro. Gravação vazada para impedir que Lula tivesse foro privilegiado ao ser tornado ministro. Gravação ilegal pela captação e divulgação pelo próprio Moro de conversa da presidente Dilma que não era investigada. Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança do governo Alckmin. O governador de São Paulo, segundo vazamentos, seria o santo em planilhas da Odebrecht. Novas delações de empreiteiras apontam para propinas pagas em governos do PSDB em São Paulo e Minas. Alexandre é o ministro da Justiça. Especula-se que o PMDB herdará a Justiça, que chefia a Polícia Federal. A Polícia Federal investiga e prende na Lava Jato. Lava Jato a ser estancada, segundo célebre pregação do líder do governo Temer, Romero Jucá, o caju nas planilhas. Se Supremo, Senado, Temer e Alexandre levassem em conta a opinião do próprio Alexandre, ele não poderia ser ministro do Supremo. Há 7 anos, para se tornar doutor pela USP, Alexandre defendeu uma tese. Quem servisse a um presidente da República em cargo de confiança não poderia ser indicado para o Supremo pelo mesmo presidente. Isso para se evitar demonstração de gratidão política. A propósito, no dia 11 de maio passado, a Polícia de São Paulo prendeu Silvonei José de Jesus Souza. Silvonei invadiu o celular de Marcela Temer, casada com o presidente, roubou fotos, áudios e cobrava para não divulgá-los. Um dia depois da prisão, 12 de maio, o secretário de Segurança de São Paulo, Alexandre de Moraes, foi convidado por Temer para ser ministro da Justiça. Boa noite. Tá dando para entender como é que o Estado policialístico avançou? E aí, dali, ele foi de ministro da Justiça, ele foi para o STF. E no STF, ele foi para frear a Lava Jato e para salvar o Temer. E salvar a turma toda. Entendeu? Porque aí, com a eleição do Bolsonaro, o que aconteceu? O pessoal falou, e agora, mané? Como é que nós vamos resolver essa parada? Era o Estado policialesco ali, Jungmann, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Relações Exteriores, Economia, tudo na mão do pessoal dos tucanos. Então, esse controle policialesco estava na mão do PSDB. E aí era preciso frear esse avanço, né,
da Lava Jato com o Janot, que estava botando para quebrar, né? E o Teori Zavascki. E aí morre o Teori Zavascki num acidente de avião. E quem vai para lá? Alexandre de Moraes. Tá certo? Mas acontece que o Lula, quer dizer, que o Lula preso, né, a Dilma caçada, o Geraldo Alckmin vai para as eleições e fica com menos de 4%. E quem que ganha? O Bolsonaro. Aí, meu amigo, passa uma borracha em tudo. Por quê? Porque precisava do esquema do Lula para ganhar do Bolsonaro. E o esquema era aqui, ó, o mesário pianista. Está nesse relatório. E aí que virou esse angu de caroço. Voltou tudo de novo, traz o PT de volta, pede desculpa, solta o Lula, junta com o Alckmin, forma uma frente, vai para o STF, vai para o TSE, controla as eleições, põe o esquema pianista para valer. E aí pronto, virou o que virou. E o povo ficou desesperado, falou, e agora? O que vai acontecer com o Brasil? E essa turma do abraço do afogado resolveu surgir do pântano e botar a cabeça de fora. E agora eles estão juntos. Antes eles estavam brigando, agora eles estão juntos. Então, quando a gente vê essa fala do Ramagem, a gente entende, entendeu? Vamos terminar com a fala do Ramagem, para vocês entenderem, né? A volta que eu dei, agora vocês vão ter uma ideia melhor. Aqui nós sempre escutamos, ouvimos os dois lados. Fazemos uma pausa na análise agora, porque o Arena conversa com o deputado federal para falar sobre as investigações contra ele. Muito boa noite, deputado. Obrigado pela disponibilidade em falar conosco da CNN. Boa noite, Leandro. Deputado, a primeira pergunta é, o senhor tinha ciência, o senhor tinha conhecimento de que havia esse equipamento e que esse equipamento fazia o monitoramento de autoridades? O que tem que deixar claro é que esse equipamento foi adquirido numa gestão anterior, em 2018, e passou por todos os processos legais de aquisição. Passou por parecer da AGU, passou por parecer interno de prova de conceito, passou por controle interno, externo e controle até do TCU da compra. Ele foi todo devidamente pago. Então, era uma ferramenta legal, e que, inclusive, diversas outras instituições, inclusive estaduais, compraram. E houve aqui, foi uma investigação em cima da única instituição que fez uma auditoria no sistema. Então, respondendo a sua pergunta, nós tínhamos um software legal, mas nós queremos saber como ele estava sendo utilizado. Então, a direção-geral, com a minha caneta, a minha assinatura, promovemos correções externas específicas, e quando vimos que o assunto não estava sendo trazido para como ela estava sendo utilizada, nós encaminhamos todo o procedimento à corregedoria, que é um órgão autônomo, e exoneramos a pessoa responsável, do setor responsável e único pela execução, pela gestão e pelas senhas do sistema. Então, a parte da direção, e a BIM é enorme, com vários departamentos, e eles têm provocações de inteligência autônomas, é assim que funciona, a gente não tinha um conhecimento do que estava sendo feito lá dentro, do que fazia a ferramenta assim e que ela deveria ser controlada. Então, o único órgão que fez a auditoria é o órgão que está sendo investigado. Então, o senhor disse que houve demissão de funcionário, eu entendi bem? Não. Houve demissão do funcionário em relação a isso e foi aberto algum processo na época em que o senhor estava à frente da BIM? No momento, eu já estava prestes a deixar a BIM para o pleito eleitoral. Foi começo de 2022, quando nós estávamos finalizando os procedimentos para apurar o sistema, quando nós pedimos mais detalhadas informações, que, por exemplo, na polícia, vou dar o exemplo da Polícia Federal, minha casa de origem. Se você vai fazer uma vigilância numa pessoa, tem que haver um procedimento, com o número de procedimento, que vai dizer o porquê e a forma e quem vai fazer. E se o agente faz a vigilância, ele conclui com o relatório. Então, uma ferramenta como essa tem que seguir os mesmos parâmetros. Por que você vai investigar, colocar no sistema determinada pessoa? Quem provocou
esse alvo e quem fez a conclusão e por quê. A gente queria modelar isso. A corregedoria é para punir, se estiver começando aqui, e para padronizar. Nós fizemos toda a análise do sistema, da sua correção, vimos que poderia ter uma irregularidade, colocamos para a corregedoria, e quando esse diretor que não se negou, vamos colocar assim, não estava trazendo, nós o exoneramos e enviamos tudo para a corregedoria. Esse mesmo diretor, na gestão agora do governo Lula, ele foi reabilitado numa posição superior ainda. Então, o que vocês concluem? Né? Que a Lava Jato, que nasceu, né, no governo da Dilma lá, né, começou a pegar o pessoal do PT e chegar em todo mundo, né, até derrubar a Dilma, e a Dilma, sabendo que ia vir para cima dela, ela falou, então vamos para cima de todo mundo, vamos atrás do PMDB, do PSDB, e aí criou-se aquele alvoroço, né, aquele Romero Jucá, que foi ministro do Temer, temos que estancar a sangria, vamos ter que caçar a Dilma, porque para frear isso aí. E aí, quem que foi para a justiça? Ministro Alexandre de Moraes, do PSDB, que era o homem que começou lá, no início da Lava Jato, entendeu? Aquilo foi ganhando vulto, porque a turma do PT também falou assim, então vai ficar só entre a gente, vamos para todo mundo. E aí, o Estado policialesco, que era perseguir a Dilma, começou a entrar para o Estado e aí incorporou no governo Temer e começou a frear a Lava Jato para não chegar no pessoal do Centrão, PSDB, da turma que não queria mais a Dilma. Tá certo? E com a chegada do governo Bolsonaro, esse Estado policialesco que foi criado no governo Temer, que começou com a Lava Jato e entrou no governo Temer e ficou aquele resíduo ali, porque por ingenuidade, né, o Bolsonaro achou, vou pegar o Moro, porque o Moro é o homem aí que papapá. O Moro, olha, o Bolsonaro pode ser tudo, honesto, mas é ingênuo, tá certo? E aí botou o Moro, e o Moro ficou ali travando, porque o Moro é resíduo da Lava Jato, desse complexo ligado a essa turma aí do PSDB, entendeu? Quando o Bolsonaro viu que, tem um negócio, um gargalo aqui, o negócio não quer andar, o Moro estava ali segurando. A hora que ele resolveu falar, vou mudar o diretor-geral da Polícia Federal, aí o Moro deu um grito, não vai. Começou a cuspir para cima, falou, eu saio, e apontou o dedo para o Bolsonaro, querendo criar uma crise dentro do governo Bolsonaro. Entendeu? Para derrubar o governo Bolsonaro de vez. Por quê? Porque toda vez que fosse mexer nesse núcleo, que começou com a Lava Jato, Sérgio Moro, e cresceu no governo Temer, e ficou enraizado aquele esqueleto ali, dentro do Bolsonaro ali, o Bolsonaro esbarrando essa turma ali toda hora, entendeu? Aí foi onde o negócio começou a pegar para o Bolsonaro. E aí, quando o Ramagem, que ia ser o diretor da Polícia Rodoviária, o diretor da Polícia Federal, que aí, né, o Alexandre de Moraes foi para cima, o Supremo foi para cima, não mexe aí. Para o quê? Para não chegar nessa turma, nesse Estado policialesco que estava ali, né? Nessa célula ideológica ligada a essa turma aí, né, do antigo Tucanato, que estava controlando, né, esses mecanismos de espionagem. E aí o Ramagem, dentro da ABIN, falou, e esse negócio aqui? Que aparelho é esse? Por que vocês estão usando? Não, me fala, eu quero saber, me dá um relatório. Não. Então você está demitido. Entendeu? E aí pegou, fez um relatório e mandou para a Corregedoria da Polícia Federal, denunciando isso aí. Entendeu? Agora, isso pode estar pipocando aí. E aí estou para cima do Ramagem. Esse Ramagem é o cara... Entendeu? É o Estado policialesco se fazendo presente. Então, para mim, trazer isso aqui foi uma luta. E eu quero dividir isso com vocês, porque isso aqui é a Comissão Cidadã de Inquérito, é a sociedade civil organizada, se organizando para entender esse país. Porque a vítima é o cidadão, é o contribuinte,
é o eleitor. E aí, nós estamos aqui para você adquirir o nosso relatório do Mesário Pianista, criado na Comissão Cidadã de Inquérito. Faça um Pix de R$20 para o nosso e-mail aí, jpnoticias@gmail.com, um Pix de R$20. Mande esse recibo para o nosso WhatsApp 3299618000 e nós vamos enviar para o seu WhatsApp, né, o arquivo em MDF, não, em PDF, eu falei MDF, né, porque é madeira, eu sou artesão, né, minha profissão é mexer com artesanato, então em PDF, você vai receber isso em PDF, tá bom? E se você quiser continuar contribuindo com a nossa Comissão Cidadã de Inquérito, só mandando um pixzinho aqui para nós, qualquer valor, tá? É fim de mês, ó, hoje é dia 29, as contas estão vencendo, e para mim continuar aqui, porque ó, isso deu um trabalho, sabe? Eu tenho que trazer isso de forma didática para vocês. E aí eu fiquei esse tempo fora do ar, aí eu estou até preocupado, falei, João, você está sumido? Falei, não, eu estou pesquisando. A gente quer entender esse Brasil. Por quê? Porque a gente quer pacificar esse país. E para pacificar, você tem que entendê-lo, entendeu? Então fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe e protejam todas as famílias brasileiras.